Oi, pessoal, tudo bom? Vamos lá. Hoje a gente vai agora falar de ozonólise. Ozonólise. Tem é o chamado espeto do cão ou candelabro do Senhor. Antes, agora no meio da aula, né? Eu vou ler uma poesia de Ascenso Ferreira, tá certo? Aqui, né? Coisa nossa, coisa nossa. Eu vou ler do da série, né, dos poemas de Catimbó. Por sinal, essa daqui foi musicada por Alceu Valença no disco Cavalo de Pau, que eu até tenho o vinil, mas fiquei com preguiça de pegar. Vê bem, é maracatu, tá certo? Então, deixa eu pegar aqui. Maracatu. Zabumba de bombos, estouro de bombas, batuques de igonos, cantigas de banzo, rangido de ganzais. Luanda, Luanda, onde estás? Luanda, Luanda, onde estás? As luas crescentes de espelhos luzentes, colares e pentes, queixares e dentes de maracajás. Luanda, Luanda, onde estás? Luanda, Luanda, onde estás? A balsa do rio cai no currupio, faz passo macio, mas toma desvio que nunca sonhou. Luanda, Luanda, onde estou? Luanda, Luanda, onde estou? É bom que a gente relaxa um pouquinho, né? Vamos embora? Vamos lá. Vamos começar a nossa questãozinha. E aí, pessoal, tá seguindo o canal direitinho, tá? Tá botando seus comentários, tá tudo certinho. Olha, tô contando com vocês, tá? Faz isso, faz o comentário, deixa teu likezinho. Vamos lá. Não me chama de biscoiteiro, não. Não me chama de biscoiteiro, não. Vê, antes da gente falar de ozonólise e tal, que é bem simples, né? Eu queria falar das 3 oxidações que a gente tem, tá bom? E essas 3 oxidações, elas são fundamentais para qualquer prova que você for fazer. A primeira de todas é uma tal de oxidação branda, tá? Oxidação branda. E aí meu professor brincava, né? Porque a oxidação branda, ela foi feita por Bayer. Aí tem uma propaganda, né? Tinha, né? Se é Bayer, é bom. Aí a propaganda, aí ele fazia assim, olha, se é Bayer, é branda. Vale tudo, né? Para aprender. E o que é a oxidação branda? A oxidação branda é aquela que ocorre em meio levemente, tá? Levemente alcalino. Então, quando você pegar, tá certo? Quando você pegar uma oxidação em meio de pH um pouquinho maior ou igual a 7, é uma oxidação branda. E eu lhe pergunto, e para que serve? A oxidação branda, ela serve para diferenciar alceno de ciclano. Oxê, por quê? Porque, veja, alceno e ciclano, eles são isômeros. Então, você tem C4H8. C4H8 pode ser, por exemplo, o ciclobutano. É verdade. A fórmula dele é C4H8. Mas C4H8 pode ser também, por exemplo, o but2-eno, que agora ele é um alceno, um alqueno, uma oleofina. Tá vendo tu? Então, quando você fizer uma oxidação branda, tá? E lembre-se, se é Bayer, é branda, você vai ter o que aqui? Um método de diferenciá-los. Ó, para eu saber que é branda, o pH vai ter que vir indicado, tá? No ciclobutano, o que é que acontece? Nada, tá? Agora, no
nosso ex-alceno, acontece a formação de quem? De um diálcool vicinal. Aí a gente diz que ele descora a solução, tá? Então, a oxidação branda sempre vai dar diálcool vicinal quando for um alceno. Então, para que ela serve? Para diferenciar alcenos e o que, pessoal? E ciclanos isômeros. E ela descora que solução? Ela positiva, né? Para alcenos. Apensmente para alcenos. Não positiva para ciclano. Guga. E os ciclanos oxidam? Eles não oxidam por oxidação branda, né? Então eles oxidam como? Veja, pessoal, o ciclano, ele tem uma relação, ele pode ser estável ou não, na verdade, depende da tensão no anel. Eles, quando tem 3 ou 4 carbonos, são altamente reativos. Então, se você tentar oxidar, ele pode quebrar, né? Então, vê, não é qualquer um. Os alcanos, alcenos, tal, todas as substâncias tendem a oxidar. Então, oxidação drástica, ele pode oxidar. Lembre-se disso, os alcenos oxidam facilmente. Os ciclanos, eles só oxidam com agentes drásticos, alta energia. Não esqueça de jeito nenhum, tá certo? E oxidação branda só se o cara tiver ligação pi. Aí você agora tem duas outras que eu acho que são fundamentais. Uma é a chamada oxidação energética. Exaustiva, que também é chamada em meio ácido. Pessoal, o que quer dizer isso? Quer dizer que essa oxidação ela vai até onde puder oxidar. Então, enquanto tiver alguém que pode oxidar, ela oxida. Então, olha como é legal isso aqui. Ela ocorre em meio ácido, né? Suponha que você tem aqui, ó, um composto com dupla. Lembre-se, ela pode dar três coisas. Carbono primário dá CO2 e água. Tá certo? Carbono normal, sem ser primário, ou seja, não ramificado, ela dá ácido carboxílico. Isso aqui antigamente se chamava de espeto do cão, né? Aí eu estudei no colégio de freira, ensinei, aí a irmã chegou, professor, tudo bem? Professor, eu queria pedir um favor. Diga, irmã. Deixa de chamar de espeto do cão, vamos inventar outro nome? Eu digo, irmã, vamos inventar outro nome. Aí eu, qual é o nome bom? Ela, olha, uma coisa que parece com esse espeto é um candelabro. Bora chamar de candelabro do Senhor? Eu digo, ótimo nome, irmã. Então ficou candelabro do Senhor, tá? E se for um carbono, ficou até mais bonitinho. Carbono ramificado dá uma cetona. Guga, não entendi não, pode fazer? Vou fazer, claro. Ó, vem aqui, ó, CH3, C, CH3, dupla, C, H. Achei porque tu botasse duas cores, para ficar mais visual. CH3. Aí agora, ó, tu vai o quê? Oxidar em meio ácido. Lembre-se que geralmente quem dá esse oxigênio ou é o permanganato ou é o dicromato. Certo? Então o que é que vai acontecer aqui, ó? Você quebra sempre na dupla. E do lado, quando você quebra na dupla, que é a parte reativa, entra os oxigênios. Certo? Entrou o oxigênio. Então, do lado azul, ficou o quê? CH3, C dupla O, CH3. Formou uma cetona.
No caso, a propanona. É só olhou, viu, né? Metietiprop. E do lado vermelho formou quem? Bom, vou escrever invertido, tá? CH3, CH2, C dupla O, H. Propanol. Mas, Guga, tu disseste que continuava oxidando. Boa lembrança. Aldeído pode oxidar. Então, ele oxida para quem? Para ácido carboxílico. Ácido propanoico. Então, na hora da prova, tu já vai estar mais prático, tu já olha assim, ó. Vê como é fácil. O lado de cá, ramificado, metietiprop, propanona. O lado de cá, não ramificado, metietiprop, ácido propanóico. Pronto. Sempre assim. O lado ramificado dá o quê? O lado ramificado dá cetona. Na dupla ramificação, tá? E o lado não ramificado dá o quê? Ácido carboxílico. Entendi, Guga. Gostei. É legal, né? Agora, calma, tem um detalhe aqui, né? E se for assim, ó? H2C dupla. Aí, tu quer aqui ramificado ou não? Quer? Tá bom. CH3, CH3. Pronto. Aí, de novo, ó. Oxidação. pH menor que 7. Oxidação energética ácida. Vem lá, quebra. Quando quebrar, ó, aqui entra oxigênio, aqui entra oxigênio. Então, o lado vermelho é ramificado na dupla. Então, dá o quê? Propanona. Uhum. Agora, aqui, pessoal, olha que legalzinho. Esse cara é um carbono primário. Tá ligado a somente um. Então, ele dá o quê? Vê que muito legal, vê. Ele oxida, ó. Quando ele oxidar, pessoal, o oxigênio da oxidação sempre entra no carbono, no hidrogênio da carbonila. Guga, mas só tem um oxigênio aí. Tem não, pô, tem um bocado. N oxigênios, N. Aí fica assim, ó. HOC dupla O, HO. Sabe como é o nome disso? Muito bem. H2CO3, que é o ácido carbônico, que é altamente o quê? Instável. Aí dá o quê? CO2 e água. Então, isso é a oxidação energética. Guga, e a terceira? Certo. A terceira é a oxidação por ozônio. Ozonólise. Ozonólise também vai ter o espetinho, tá? Ou candelabro do Senhor. Então aqui, ó, O3. Isso forma, o ozônio, ele forma uma estrutura chamada ozoneto, pessoal, que vai quebrar. É engraçado, né? Vai formar um tal de ozoneto. E aí, ó, lembrar, sem ramificação da aldeído. Com ramificação da cetona. E carbono primário? Aqui não tem isso não, porque tem um detalhe, vê. É o zinco em pó. O zinco evita que o aldeído oxide. Por isso que não forma ácido carboxílico. Então, olha que legal. Se eu pegar aqui, ó, vem aqui, pronto, dupla. Aí agora aqui, ó. Ramificadinho, bonitinho. Ó, pronto.
Olha que legal. Aí você chega aqui, ó, ozonólise na presença do zinco em pó. Tranquilo? Aí, olha, tem 3 oxigênios, não tem? Um vai entrar aqui, um vai entrar aqui. Então vai entrar um oxigênio aqui, vai entrar um aqui. Certo? Quebrou. Vai dar o quê? Tum, 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 tum. Metanal, aldeído. Né? E do outro lado vai dar o quê? Opa, é vermelho, o Google é vermelho. Vamos lá, boa lembrança. Aqui, ó. CH3, C dupla O, CH2, CH3, que é uma cetona. Não é isso? E aqui é um aldeído. Aí você vai dizer, oxê, usasse um oxigênio, 2. Cadê o terceiro oxigênio? É aí onde a mágica se faz. O zinco, ele captura o oxigênio. Aí fica, ó, ZnO. O terceiro oxigênio foi capturado. E aí, ó, é por isso que quando você toma, por exemplo, um remédio com zinco, ele tem a função de quê? De minimizar os radicais livres. Exatamente. Ele minimiza os radicais livres no nosso corpo que podem reagir com o que aparecer pela frente, o que não seria nada bom. Então, essa é a sacada. Por que na ozonólise o aldeído não vira ácido? Porque o zinco em pó puxa o terceiro oxigênio e diz: aqui tu não sai, tu é meu, tu não sai, tu é meu. E aí não tem jeito. Aí vê, a ozonólise é um tipo de reação eficiente, ele diz, né? Para oxidação de compostos insaturados com rompimento da dupla ligação. Essa reação ocorre no alceno e o ozônio como agente oxidante. Forma-se um produto intermediário que se hidrolisa ao reagir com água em presença de zinco em pó ou limalhas de zinco como catalisadores, formando 2 produtos orgânicos principais. Se o alceno usado for 2-metil-2-buteno, ó, 2-buteno, but 2-eno, né? E 2-metil. Esse cara aqui, ó. Certinho? Ozonólise com zinco em pó. Google, se não tiver zinco, aí não é ozonólise. Continua. Aí ele quer saber o que é que produz. Olha, lembra? Quebra na dupla, porque a dupla é a parte mais reativa da cadeia. Coloca os 2 oxigêniozinhos, os 2 carbonos da dupla. E aí forma-se o quê? Aqui, ó, forma-se uma cetona, que é a propanona. E aqui forma-se o quê? O etanal. E forma-se o quê? Zinco em pó. Então, propanona e etanal. E a resposta, a letra B da questão, que ficou muito fácil depois da teoria que a gente viu. Então, vê, pessoal, é importante a oxidação, muito. Oxidação de álcool, oxidação de aldeído, oxidação de cetona-noxina. Álcool primário e álcool secundário, né? Depois a gente viu que oxidação por oxidação energética, ozonólise, e oxidação branda, oxidação de Bayer. Então, tudo isso é fundamental nesse assunto que a gente está vendo. Fundamental, mais do que importante. Tranquilo? É cansativo, né? Mas é o jogo. Não dá para ser muito, muito rápido, não, porque pode ser que ninguém termine não pegando, e aí o prejuízo é muito maior. Segue a gente aí. Quiser ter aula com o Guga, sem o Guguete, é só falar comigo no privado. Tendo vaga, a gente tá junto. Beijo, valeu. Daqui a pouco a gente volta.